Oi galera, aqui é o Zeca do Ticket Sports, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Podcast este que você pode encontrar tanto no Spotify quanto no YouTube. Não se esqueça de nos acompanhar no Instagram, @TicketSportsHub. E hoje eu tô aqui com a Nádia. Nádia, dá um oi pro pessoal aí. Oi, galera! Hoje a gente vai falar com o João Castro. João, tudo bem aí? Tudo bom e vocês? Como é que vai? Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer. Cara, o João, ele é da Eco Outdoor Sport Business, procede, João? Isso mesmo. Boa, eu queria que você começasse então falando um pouquinho sobre você e sua trajetória no mundo do esporte. A Eco Outdoor, ela é um filho que nasceu de uma maneira surpreendente, né? Eu biólogo, trabalhei muitos anos com biologia, como pesquisador, depois decidi largar tudo, virei importador de móveis da Indonésia, trabalhei com isso 11 anos, e até que eu fechei a empresa e o esporte, que eu sempre pratiquei desde 6 anos de idade, me salvou aí de uma doença aí psíquica, né? Uma depressão. E eu comecei a competir, comecei a correr corridas de aventuras longas e etc. E eu saía para captar patrocínio para a equipe, para a gente poder competir. Até que, num determinado momento, eu decidi organizar eventos. Fiz pós-graduação de marketing esportivo na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Fundei em 2008 a Eco Outdoor, que leva esse nome Eco, porque por ser biólogo, eu queria que os eventos já fossem eventos com cuidados com o meio ambiente. Então, o nome Eco Outdoor veio disso e aí passei a trabalhar. Que legal, cara. Então, foi salvo pelo esporte aí. Mais um caso, né? Que maneiro, velho. Me fala um pouquinho mais da Eco Outdoor, como é que ela surgiu, quando ela surgiu. Surgiu em 2008. Inicialmente eu comecei a organizar corridas de rua, a gente chegou a fazer corridas em Ribeirão Preto, Bauru. Depois eu montei um circuito que tinha um pouco a ver com o esporte que eu praticava na época, que era o Troféu São Paulo de Corrida de Aventura, né? Eu já corri aventura há muitos anos, tinha fundado a equipe AXA, que hoje é uma assessoria esportiva, né? Junto com o com o Léo Barbosa, que é do Haka Race, que faz o Haka Race hoje. Então, corria EcoMotion Pro, Adventure Camp, corria várias provas. E aí fundei esse formato de prova, então eu estava muito na terra, né? Mountain bike, etc. E eu sempre fui da água, sempre fui de surf, sempre fui de remar, né? Remo desde os 6 anos, como eu falei. O meu primeiro esporte, na verdade, foi a canoagem. E eu comecei a remar canoa havaiana. E aí, na verdade, o que eu queria, já com a agência, era me aproximar das pessoas. Fui visitar alguns eventos, que eram micro naquela época, e falei, cara, quer saber? Eu vou fazer um evento de canoa, mas sem a menor pretensão de que fosse um modelo sustentável de negócio, né? Era mais para mim, não era para a agência, mas foi organizado através da agência. E aí a coisa foi tão bem feita, e aí a gente acertou tanto em alguns detalhes que foi crescendo, 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 até hoje se tornar o maior evento de esportes aquáticos do mundo. Isso, obviamente, demandou muito tempo da Eco Outdoor, fez com que houvesse a necessidade de escolha, de eu me afastar das organizações em terra, vamos dizer assim, né? E ficar só com o Aloha Spirit. E hoje a gente é reconhecido mundialmente, né? Vem atleta de toda parte do mundo para participar. E eu acho que agora estabelecido a gente já começou de novo a voltar para a terra. Então, já tem 2 anos que eu tenho um projeto que está me apaixonando demais, que é o Brasil Mountain Week, que é uma semana de cultura de montanha que acontece em Itamonte, já vai para o 3º ano. E nesse festival aí sim, a gente tem mountain bike, corrida de montanha, música, gastronomia, corrida de aventura. Então, essa é meio que a história da Eco Outdoor, além de eventos que a gente é contratado para fazer de maneira customizada para algumas empresas. Ah, boa. Até isso que eu ia perguntar. Então beleza, você organiza e também você tem o lance da agência, né? Você faz todo o trabalho de marketing para outros eventos também, é isso? Sim, sim, a gente já chegou a fazer muita coisa até para a própria Dunas, né? Que era do Rally dos Sertões, a gente chegou a fazer corrida para eles, a gente fez eventos para a Red Bull do Leme ao Pontal. Então, o trabalho da agência hoje é esse daí, os nossos eventos proprietários e os eventos
os quais a gente é contratado para produzir. Muito maneiro. Poxa, muito legal. Aproveitando aí que a gente já começou a falar de marketing, eu queria saber, assim, quais as principais tendências para o marketing esportivo, assim, você pode já soltar aqui como dica para os nossos organizadores. Eu acho que já deixou de ser, eu acho que a mais espantosa, ou aquela que impactou mais, ela já deixou de ser uma tendência, mas ela ainda tem muita onda para surfar. Em 2012, a gente fez a primeira transmissão ao vivo de um Aloha Spirit, porque eu já acreditava nessa coisa da transmissão ao vivo, né? E eu acho que aí na pandemia, vocês bem sabem disso, eu acho que isso é algo que despertou, né? Foi um mecanismo de sobrevivência e, consequentemente, os eventos passaram a se tornar híbridos. Eu acho que a grande tendência hoje em dia nos eventos, vamos dizer, fora futebol, de grande alcance, né? Esses eventos amadores, em sua maioria, corridas de rua, campeonatos disso, campeonatos daquilo, eu acho que eles vão se potencializar muito se eles começarem a não só transmitir, porque muitos já fazem, mas moldar os seus eventos, né? A um formato que entretenha quem está em casa e com qualidade técnica. Eu acho que a tendência, ou acho que o principal hoje é esse alcance de maneira profissional do público digital. É por onde eu acredito. E, obviamente, tive aí no Summit, né, da Ticket Sports, e eu vi uma frase que eu me lembro que a última vez que eu tinha ouvido ela foi quando eu era biólogo, e que é de Darwin, né? Sobrevive quem se adapta melhor. Então, eu acho que a criatividade física, a gente está com muito pouco espaço para criar dentro daquele core de cada evento, né? Mas eu acho que no ambiente digital a gente tem aí, como eu brinquei, muita onda para surfar. Então eu acho que a grande tendência ou o grande caminho, na minha opinião e na minha visão, é o ambiente digital e são as transmissões ao vivo. Poxa, é muito interessante, mas isso é muito real, né? Assim, a pandemia, ela fortaleceu muito essa questão da transmissão ao vivo, porque era a única maneira que as pessoas tinham de se conectar com o mundo exterior, né? De se conectar com pessoas. Era uma forma que a gente tinha para sentir coisas que talvez a gente nem valorizasse antes tanto assim, né? Exatamente. A gente teve o lado, as coisas não boas de uma pandemia, óbvio, Uhum. mas eu acho que quem não ficou se lamentando, e a grande maioria, e ficou realmente ousando, consequentemente, claro que sob risco, né? Tinha Sim. nada acontecendo. Então, pera lá, eu tenho que continuar pagando minhas contas, eu tenho que continuar fazendo a coisa acontecer. A minha matéria-prima é gente, é público. Como eu vou alcançá-los se eu estou confinado na minha casa? Poxa, eu vou alcançá-los através do ambiente digital, do ambiente internet, né? E Uhum. aí vem todas essas possibilidades. Eu acho que a transmissão ao vivo é a mais possível e a que mais cresceu, mas também eu acho que mudança de comportamento em geração de conteúdo em redes sociais e outras coisas que vieram com a pandemia por uma necessidade e houve um reconhecimento da potencialidade que isso tinha. E a pandemia acabou e essa potencialidade ficou, né? E agora ela vem sendo desenvolvida. Sim, sim. Sabe o que eu queria perguntar? Você falou uma coisa sobre a Eco Outdoor e me deixou assim um pouco curiosa. Você falou que você, como já era biólogo, né, quis inovar quando você começou a pensar nesse novo projeto e queria que ele fosse pensando no meio ambiente. Você pode contar para a gente assim qual o principal diferencial da Eco Outdoor em relação a outras organizações? Essa é uma pergunta muito legal, porque em 2008, quando a Eco Outdoor foi fundada já com esse pensamento, Uhum. eu me lembro assim, um detalhe pequeno, mas que foi a partir disso, a soma de eu ser biólogo e um corredor de aventura que corria nas trilhas e via os pacotinhos vazios de gel, por exemplo, no chão. E eu atrasava a minha prova porque eu ficava pegando, né? Então lá atrás, muito diferente do que é hoje, né? A questão ela era muito rasa, ela era muito simples, minimalista. Era você recolher lixo, você não jogar lixo, né, no teu ambiente de prova.
nem segregação, nem separação do lixo se falava ainda, né? Olha como básico era, né? Hoje não, hoje a questão está muito ampla. Então eu acho que essa também foi sem querer, uma visão muito assertiva nossa, porque a gente veio ao longo desses anos caminhando e tentando fazer o melhor pelas questões, por todas as questões de meio ambiente, as questões ambientais. Só que a gente transbordou hoje, né? Hoje, por exemplo, o Aloha Spirit é um evento ESG, já desde 2018, na verdade, né? E a gente tem a gente não tem só as questões ambientais, a gente tem as questões sociais, as questões governamentais, e a gente tenta implementar isso no Aloha, que é grandioso, para ele influenciar. Então, eu me lembro que no ano de 2019, em Ilhabela, que quase sempre é a primeira etapa do ano, não, sempre tem sido a primeira etapa do ano, corrijo, a gente fez um trabalho magnífico em relação a essas questões ambientais, e a gente apresentou os resultados para a Prefeitura de Ilhabela, que a partir daí começou a cobrar e criar regras, né, para que os outros eventos que fossem para ele, eles começassem a se comportar da mesma forma e entregar os mesmos resultados. Então, de certa forma, o Aloha Spirit, ele vem fazendo isso ainda hoje. Ele vem influenciando municípios e mostrando, olha, nós viemos aqui com um evento gigante, que a gente impacta muito na cidade, a gente traz muita gente, e olha o que nós deixamos de legado, e olha como nós tratamos as pessoas, e olha como está a questão ambiental. E eles olham e falam assim, poxa, que legal, agora a gente quer que todos os eventos aqui aconteçam dessa forma. Então, eu acho que isso não foi estratégico para vocês se destacarem no mercado? Até consequentemente isso acontece. Mas não, foi orgânico, foi verdadeiro, né? Das pessoas que trabalham na Eco Outdoor, que fundaram a Eco Outdoor, que passaram pela Eco Outdoor, todas elas com o mesmo pensamento e reconhecimento verdadeiro da importância que isso tem para o planeta que a gente habita, né, e que a gente tem que deixar para os próximos, Sim. mas também, consequentemente, para o próprio evento, que ele é muito bem visto, e aí ele passa a influenciar pessoas e comportamentos a partir disso. E vocês lançaram uma tendência, né, influenciaram, assim, de uma forma inesperada, porque foi praticamente compartilhando os mesmos valores, né, de todas as pessoas da Eco Outdoor que fez tudo isso acontecer. Exatamente. Muito legal. Exatamente. Eu queria perguntar para você, quais são os principais desafios, assim, de trabalhar com os esportes aquáticos, aproveitando que a gente já está falando da Aloha Spirit aí? Uhum. Olha, eu acho que o principal deles, que ainda acontece, mas já de uma maneira muito pequena, foi você unir essas tribos, né? Porque o Aloha Spirit ele começou em 2009 com canoa havaiana, né? Hoje chamado de Va'a, né? E ele tinha só essa pretensão. Depois começou a surgir o stand-up paddle que estava explodindo, né? Que é aquela prancha que se rema em pé. E eu falei, cara, isso aqui tem a ver com o Aloha Spirit. Isso, no Havaí, por exemplo, os atletas que a gente olha no surf, a gente imagina que os caras só surfam, né? Os grandes ídolos. E não, os caras remam canoa, remam stand-up, fazem apneia, nadam e pegam onda, além de outros esportes aquáticos. Então, eu comecei a olhar esse formato, esse pensamento, esse estilo de vida nos lugares onde a água, né? Assim como a gente tem aqui para a bola, para o futebol, eles têm para a água e para os esportes aquáticos, como isso se comportava. Eu falei, cara, a gente está num país com 8.000 quilômetros de costas. Eu conheço muita gente que habita a água nas diferentes praias e que pratica muitos esportes. Por que não reuni-los, né? Por que não trazer todo mundo para a mesma praia? E aí, respondendo tua pergunta, qual foi o desafio? Essas tribos não se reconheciam como irmãs. Então, quando entrou a canoa, quando entrou o stand-up, depois entrou a canoagem oceânica, depois entrou a natação, né, a maratona aquática, provavelmente, com certeza, até hoje, o maior desafio, porque essas são realmente tribos bem distintas, mas a gente está conseguindo aproximar. O desafio foi fazer assim, não, esse evento não é teu, esse evento também não é teu, esse evento é de todos vocês. Então, sempre ficar controlando e movendo as peças para que um filho não ache que aquele evento é mais para o outro e que ele está ali só como um coadjuvante. Então, você manter essas peças sempre muito equilibradas
é algo bastante desafiador. Então, eu diria que nos esportes aquáticos esse é o maior, e dentro de um water festival, né, onde, com muitas modalidades, o principal desafio é você lidar com isso, você fazer com que todos entendam que eles têm igual importância e que eles troquem dentro do evento. E de fato mostrar que eles são uma comunidade, né? Não são públicos tão distintos assim, eles precisam se conversar, né? Muito legal. Exatamente. Eu acho que essa campanha para todas as espécies que foi desse ano, né? Todo ano a gente lança um mote, uma campanha. Ela foi exatamente isso. O Aloha é para todas as espécies. Aí a gente dividia as espécies que habitam o mar, e aí a gente entra na questão do respeito ao meio ambiente e dos animais que são, né, que moram no mar, vamos dizer assim. E os que frequentam, que somos nós. Aí, se você pegar dos que frequentam, que somos nós, a questão da coexistência. O Aloha é para todas as espécies. Ela é para as espécies da maratona aquática, ela é para as espécies da canoa havaiana, ela é para as espécies do surf, do stand-up paddle. Então, foi proposital essa campanha que a gente desenvolveu em 2023, justamente para fazer todo mundo coexistir, né? De uma maneira respeitosa. Então, eu acho que, aliás, foi genial. Essa foi uma ideia da UP, que é uma agência parceira nossa, né? E foi muito bacana. Pegando o gancho, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas modalidades. Tem muita gente que escuta gente que, por exemplo, não sabe o que é um paddleboard, um waterman, enfim, e como é que vocês trabalham com elas. E também um case de sucesso. A gente pode falar que a Aloha é tipo o carro-chefe de vocês, é isso? O Aloha é o carro-chefe nosso. É muito legal, até no próprio evento produzido por vocês, eu percebi isso e é natural, né? Hoje, não só a plataforma de vocês, mas de uma maneira geral no nosso país, se você falar assim, a corrida de rua, todo mundo sabe o que é. Se a gente falar um Ironman, mesmo quem não é triatleta sabe do que se trata. Até se a gente falar de uma competição de mountain bike, um Brasil Ride, né? Todo mundo sabe que tem a ver com bike, pelo menos. Mas quando fala Aloha Spirit, eu percebo que a maioria das pessoas não sabe nem o que é, né? E aí fala assim, pera lá, como é que esse cara tá falando que cada etapa dele tem 2.000 atletas, chegam a 4.000, 5.000 e poucas pessoas de público, passam por diferentes capitais, tem 15 anos, e como é que eu nunca ouvi falar? Porque realmente aí existe essa distância de evento entre os que acontecem em ambiente terrestre e os que acontecem em ambiente aquático. Então eu acho que até a própria maratona aquática, que aí não cabe muita explicação do que é, né? É óbvio, uma competição de natação no mar, né? Natação é quando é em piscina. Ela talvez também seja a nossa maior conexão com o resto dos atletas que estão em terra, porque a natação ela é na água, mas ao mesmo tempo ela também é em terra, porque num triatlon você tem natação, mas você tem bike e tem corrida. Então a gente passou, de certa forma, a conversar com esse público terrestre através da natação que acontece no Aloha. Mas o que é? Canoa havaiana. Canoa havaiana é uma modalidade de canoagem, onde você tem literalmente uma embarcação, uma canoa, que ela tem um flutuador lateral. Essa canoa, ela é centenária, né? Foi com esse tipo de embarcação que os povos polinésios, né, descobriram ou navegaram pelos mares e foram, né, colonizando ilhas aí, como o próprio Havaí, Nova Zelândia e etc. E a gente tem classes nela, né? Tem canoas de 6 remadores, 2 remadores e 1 remador. Depois você tem o stand-up paddle, que é a prancha que se rema em pé. E dentro do stand-up paddle você tem o stand-up paddle race, que é o de longa distância, então é uma competição de remada, e você tem o stand-up paddle surf, que aí é como se fosse um campeonato de surf. Os caras entram remando com uma prancha que é diferente para surfar e fazer notas nas ondas, né? Depois você tem paddleboard. Paddleboard é uma prancha que você rema de peito nela, você rema deitado como se estivesse remando para ir surfar, mas ela é uma prancha de longas distâncias também. Até recentemente o Patrick Winkler, que é CEO ali da Swim Channel, né? Ele esteve agora em Amsterdã, semana passada, para fazer uma prova de 4 dias, a 11 Seas, e foi campeão lá de paddleboard, né? No Havaí é chamado de modalidade mãe, de travessia. Depois a gente tem a canoagem oceânica, o surf ski. O surf ski
é como se fosse um caiaque, mas muito mais moderno, com design muito mais arrojado, que surgiu na África do Sul e depois se difundiu muito na Austrália, onde os remadores fazem travessias oceânicas. E por que surf esqui? Porque aquelas marolas oceânicas, o casco foi desenhado justamente para surfar e deslizar nessas marolas, né? Então eles remam para encaixar e param de remar e ficam surfando essas ondas e vão de um ponto ao outro. Aí a gente tem a apneia, que é realizada numa piscina que é montada dentro do Aloha Spirit. Tem a apneia estática, né, onde vence quem fica mais tempo em apneia, prendendo a respiração. Hoje eu acho que o recorde no Aloha, se não me engano, são 7 minutos e pouco, né, que é acho que do Edu Bahia, se não me engano. Então, falei do stand-up, falei da canoagem oceânica, falei do surf ski, falei da natação, falei da apneia. Eu acho que é isso aí. Essas são as modalidades que tem no Aloha Spirit. Só. É coisa, hein? É coisa, é coisa. E assim, para você ter uma ideia, o Aloha Spirit, durante o final de semana, porque ele tem muito age group, né? Porque realmente as pessoas, elas são de diferentes idades e não podem competir de igual para igual. Então, se é um evento Aloha, um evento que recebe todo mundo, é uma gama muito grande de atletas amadores, mas os principais atletas dessas modalidades, né, eles estão presentes no Aloha até pela questão da visibilidade. Então, se a gente está falando, a gente tem que premiar de uma maneira equilibrada, bacana. Então, a gente distribui por Aloha, são 938 premiações. O Aloha, ao mesmo tempo que tem baterias acontecendo na água e provas acontecendo na água, a gente tem um espaço que é o espaço de premiação, que o tempo todo está tendo premiação. Então, até acho que isso dá muito trabalho, é difícil fazer, mas esse é um dos motivos que faz com que o Aloha, ao longo de 15 anos, jamais tenha perdido adesão, né? E sempre se mantenha aí com o mesmo número e com a mesma quantidade de atletas. Você falou ali no começo, talvez muita gente não saiba o que é esse Aloha, hein? Eu acho que muita gente pode não saber o que tem no Aloha, mas reconhece o Aloha de alguma forma, e isso muito por causa do trabalho de construção de marca, sabe? Acho que passa muito pelo seu trabalho aí, sua experiência em marketing, acho que tá muito nisso, né? Não, total. Maneiro. Nádia, alguma pergunta para o nosso querido? Ai, olha, eu sou bem curiosa. Eu queria falar assim, porque a gente estava falando do stand-up paddle, né? Você estava falando das modalidades. Meu, é muito engraçado, né? Porque as pessoas que não conhecem o Aloha Spirit, por algum motivo, assim, de não entender muito dos esportes aquáticos, com certeza já ouviu falar em alguma dessas modalidades. Porque quando a gente vai pra praia, assim, não sei vocês, a gente costuma ver, né, alguns passeios, pessoas que estão praticando, e é muito legal pensar que você conseguiu unir essas comunidades, né, para que as pessoas pudessem competir fazendo um esporte, assim, aquático que gostam, e é bem diferente, assim, né, do que a maioria das pessoas, quando se fala em esporte aqui, né, que as pessoas praticam, estão acostumadas. Muito, muito interessante. E aí, para encerrar, eu queria perguntar, assim, quais são os planos futuros da Eco Outdoor? Você pode compartilhar com a gente? Tem algum spoiler aí que você pode dar? Alguma dica para os nossos organizadores do mundo aquático? Vamos lá. A gente tem 3 para o ano que vem, além de todos os eventos que a gente realiza, a gente tem 3 que a gente cuida muito bem. Um deles é a travessia do Canal de Ilhabela, que já vai, acho que, para o 9º ano, que é uma prova de maratona aquática, onde os atletas atravessam ali o Canal de São Sebastião. A gente leva eles para São Sebastião, eles atravessam para Ilhabela nadando, 3.800 metros. É uma prova que tem uma quantidade máxima de 1.000 atletas e sempre a gente esgota, né? Depois, esse Brasil Mountain Week que eu falei no começo, sem querer, os nossos construtores de percurso de corrida de montanha, eles acertaram assim em cheio. Então a gente decidiu dar um nome para essa corrida, chama-se Terras Altas Trail Run. Essa corrida tem 55, 35, 15 e 7 quilômetros, que é a distância de entrada. Essa 55 e essa 35, a gente conseguiu a certificação internacional da Skyrunning.
Então, eu acho que para o ano que vem, essa é uma prova que vai ser muito bem cuidada, porque ela tem um percurso tão genuíno e tão técnico que eu acho que vai conseguir o ano que vem se equiparar já em número de atletas e importância nas grandes provas como La Mission, como Indomit e por aí vai. Então esse é o nosso maior desafio, um dos nossos maiores desafios para o ano que vem. E no Aloha Spirit, a gente decidiu fazer uma temporada mágica de lugares muito legais. Então, as 4 etapas do campeonato, né? Porque o Aloha é um campeonato, vão passar o ano que vem por Ilhabela, depois vão para Saquarema, provavelmente num evento de 10 dias que a gente nunca fez, que a gente vai chamar de Aloha Spirit Grand Slam. Depois ele vai para Salvador e, por fim, Florianópolis. Só lugares lindos, né? Vai ser Só difícil lugares. de não se inscrever. E aí a gente vai ter uma etapa exclusiva para stand-up paddle Bonito, que vai ser em abril, também um lugar bacana. E, por fim, uma etapa que a gente está trabalhando para, ainda não está confirmado, mas eu acho que vai dar certo, porque todo mundo está querendo, poder público, patrocinadores, a gente, que vai ser o Aloha Spirit Paradise, que vai acontecer em Fernando de Noronha, aí já para um público mais reduzido pelas próprias exigências do lugar, né? Então, esse é tentar trabalhar bem a marca, entregar novamente um ótimo produto, como a gente sempre entrega, em lugares icônicos, belos e ocupando todas as regiões do Brasil, que é muito importante. O Aloha não é do Sudeste, o Aloha é do Brasil inteiro. Então, por isso, essa ida para Florianópolis e essa ida para Salvador para falar, olha, a gente é de todo mundo, né? Então, eu acho que é isso que vai acontecer e vai acontecer muito bem em 2024. Excelente. É muito legal. Então é isso, galera. Você vai, então, essa semana para Ilhabela, é isso? Exatamente. Amanhã estou indo para Ilhabela já para falar de 2024. O trabalho já começou, na verdade, né? Eu falei antes de começar aqui, Nádia, eu falei pra ele, pô, você esperou o sol ir embora pra ir pra Ilhabela. Ele falou, putz, não tem escolha, né? O cara vai trabalhar. Esse é o ônus. Mas legal. Então, boa viagem pra você. Muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente. Eu que Nádia, agradeço. brigadão também. E é isso, conta com a gente sempre aí, cara. Obrigada, João. Obrigado a todos vocês aí. Tenham uma ótima semana. Tamo junto, valeu.